Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que todos nós precisamos, né? Sem isso a gente não vê sentido nas coisas, que é um pouco sobre o Espírito Santo, como nos encher do Espírito Santo. Isso serve para todos os domingos do que a gente vai fazer daqui para frente, e já deveria ter começado a fazer muito tempo atrás. Alguns aqui já deveríamos ter feito há muito tempo, né? Que está na Bíblia, né? E a gente vai ver o que é exatamente o que ela diz, e a gente vai colocar em prática na medida do possível. A gente vai falar um pouco sobre uma vida cheia do Espírito Santo, uma coisa bem prática, uma passagem só. A ideia, antes da gente começar, a gente tem que saber, eu tenho o Espírito Santo? Será que eu tenho o Espírito Santo? Então, Romanos fala o seguinte, né? Se alguém não tem o Espírito Santo, não é de Cristo. Pensa sobre isso. Então, se uma pessoa não é de Cristo, de quem ela é? Legal. Não precisa nem falar, né? Né? Mas já que falou... Mas essa pergunta é imprescindível, você tem que saber disso. Quando você sabe que você tem o Espírito Santo, você pode dizer um monte de outras coisas. Por exemplo, eu sou salvo. Isso não é nada demais, você tem que ter certeza, porque uma certeza você já tem, você vai morrer. Eu não estou desejando isso para você. A gente precisa desesperadamente saber o que a Bíblia diz. Primeiro passo, o que a Bíblia diz sobre salvação, sobre etc. e várias coisas, principalmente sobre a salvação. A Bíblia fala sobre 3 assuntos mais do que qualquer outro. O primeiro, em primeiro lugar, não precisa nem adivinhar, né? Sobre salvação. O segundo, que pode te levar a perder a salvação, é dinheiro. Ou casamento. Um dos dois. Porque se você não fizer um bom casamento ou não souber lidar com dinheiro, você perde a salvação. Se você até não for generoso, por exemplo, você perde a salvação também. Por falta de generosidade. Se você casar com a pessoa errada, quer dizer, uma pessoa que não quer nada com Deus, consequentemente não quer nada com você, se você quer alguma coisa com Deus. Então, você tem que ouvir o que a Bíblia lê, inclusive, né? Nós todos aqui sabemos ler, até as criancinhas. Antigamente não era assim. Antigamente a fé vinha pelo ouvir. Hoje ela pode vir pelo ler também. A gente ouve, sabe ouvir desde criancinha, né? Mas também a gente sabe ler, coisa que no passado eles não sabiam, nem todo mundo sabia ler. Então leia, ouça o que a Bíblia diz. Segundo passo, o que você tem que fazer, obedecer o que a Bíblia diz. Então vai, a Bíblia fala o tempo todo, né, para você ir e fazer o que é necessário. Terceiro passo, que é imprescindível para a salvação, e sem isso não tem o Espírito Santo, é batismo. Jesus diz, ide, todo mundo, as últimas palavras dele, a gente falou sobre isso domingo até. Ele podia ter falado um monte de coisa, mas ele falou só isso. Ide para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer no evangelho e for batizado, então soma. Crer no evangelho, mais batizado, igual a? Salvo. Se uma pessoa então ela creu no evangelho, mas fala, batismo não é necessário para a salvação. Qual o resultado da soma? Perdido. Então a gente não ouça o que as religiões dizem, ouça o que Jesus diz, ouça o que a Bíblia diz. Jesus fala através da Bíblia por nós hoje em dia. Nós não podemos inventar ou enfeitar o que Jesus deixou. Jesus deixou o suficiente para todos nós termos o Espírito Santo. Então, se você fez essas 3 coisas, ouviu o que a Bíblia diz, obedeceu o que ela diz, se batizou na prática, isso, né? Você tem o Espírito Santo. Não tem que ter dúvida. Mas eu não faço isso, aquilo que todo mundo fala, os religiosos. Esqueça, os religiosos estão errados. Mas a maioria deles estão errados? Como é possível? Todos esses religiosos estão tentando, buscando a vontade de Deus e tudo mais, e ainda estão perdidos? Você já viu aquela frase, a voz do povo é a voz de Deus? Onde é que está na Bíblia? Não está na Bíblia. Só a frase dizem que foi inventada pelo Pelé, não sei se foi. Mas de qualquer forma, não importa. O que importa é o que está escrito na Bíblia. Isso é o que tem que saber. O que o Pelé disse ou outra pessoa disse, não importa. A voz do povo não é a voz de Deus. Então é possível que a maioria dos religiosos estejam perdidos? Pergunta para Jesus. Jesus chegou, tinha os fariseus, saduceus, os escribas, os herodianos, até alguns políticos e partidos e religiosos. Estavam todos salvos? Só Jesus estava certo? A verdade é da minoria. Essa é a verdade. A da minoria era de um só. E ele compartilhou com 12 e aqueles 12 passaram para o mundo todo. Mas só a Bíblia, nada mais, nada menos. Você não vai usar roupa que a igreja mandar, porque a igreja não vai mandar isso, porque a Bíblia não fala disso. Simplesmente fala bom senso, né? Bom senso, cuidado, etc. Mas não fala o que você tem que fazer.
Você que tem o Espírito Santo vai saber. O Espírito Santo vai te conduzir, é o próprio Deus dentro de você. Por isso é importante ter o Espírito Santo. Então, se você fez aquelas 3 coisas, você tem o Espírito Santo. Mas a questão, às vezes a gente tem dinheiro, mas está cheio de dinheiro? Não, né? De um modo geral, né? A gente tem dinheiro, mas a gente está cheio de dinheiro? Não. A gente tem saúde, mas está cheio de saúde? Nem sempre. A gente geralmente tenta ser pessoas alegres, né? Mas a gente sempre está alegre? Também não. Em relação ao Espírito Santo, muitas vezes é assim também. Talvez você tenha o Espírito Santo, mas não esteja cheio do Espírito Santo. Porque se encher de uma coisa é ação, você precisa esforço, não vem sozinho. A gente tem falado sobre isso na escola dominical. Primeiro passo, esforço. Tem que ter esforço. Se não tiver esforço, você não consegue nada nessa vida, nada. Você sabe disso. Você já está caminhando faz algum tempo, né? E alguns que começaram são jovens, ainda assim sabem que sem esforço, na escola, em casa, até com as amizades, se não tiver esforço, você não consegue o resultado. Então, como se encher do Espírito Santo? A Bíblia ensina. Eu poderia dizer para você um monte de coisa que eu penso, mas isso não vale nada. Mas a Bíblia ensina para se encher do Espírito Santo, você precisa obedecer essa passagem. Primeira coisa que ele fala, não vos embriagueis com vinho. Ele faz uma comparação. Vinho deixa a pessoa alegre, que mais que ela deixa? Bêbada, né? Que mais? Violento pode ser, né? É um outro espírito, não é ela, parece, né? É rico, né? Ela gasta tudo que tem num dia só. Que mais? Bom, independente, mas o Espírito Santo, ele traz todas aquelas coisas que você está lutando por elas o tempo todo e ainda não encontrou, porque está no Espírito Santo, não está nas coisas, está no Espírito Santo. Então, a primeira coisa, se encha do Espírito, não de coisas, de álcool, de coisas que te deixam alegres. Eu lembro de alguns bêbados, né, que ficam alegres, mas são só eles que ficam só alegres, né? Nós, a gente não fica, ninguém mais fica alegre, não é? E ele diz, então, como se encher do Espírito Santo? Primeiro passo, falando entre vós com salmos. Não é para decorar um salmo e ficar falando. Né? Então, é Efésios capítulo 5, versículo 18, que eu estou agora, é versículo 19. Mas, então, falando entre vós com salmos. E aí ele diz o seguinte, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, mas não menos importante, ele também diz que sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se encher do Espírito Santo. Aqui está até grifado assim, como fazer, né? Primeiro ele fala, falando entre vós com salmos. Veja o que são salmos. Salmos são testemunhos, né? Ah, minha vida estava assim, Deus me ajudou dessa forma. É fazer isso, testemunho. Outra coisa que a gente vê ali, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Cante, numa palavra só, né? Então faça isso todos os dias de manhã. Acordou, colocou o pé no chão, primeira coisa que você deve fazer. Você deve pensar em testemunhos, coisa que Deus tem feito na sua vida. Esses são os seus salmos. Pensa, agradece as coisas, agradecer já até vem daqui a pouco, mas fala, puxa, Deus fez isso por mim, aqui estou eu. Como que eu cheguei até aqui? O que Deus fez por mim? Tanta coisa que Deus fez por mim. É assim, então, que você começa o seu dia. Segunda coisa para começar seu dia. Separe os cânticos antes, no dia anterior, na noite anterior. Separe alguns cânticos. Cante de coração. Sinta aqueles cânticos, cante com o coração. Não com melodias, não coloca um CD, não coloca nada. Canta sozinho você, só entre você e Deus. Pode ser até no pensamento, nem precisa ninguém ouvir sua voz. Você fica olhando a letra do cântico, fica cantando com você mesmo lá dentro. Faça isso. Terceira coisa, agradeça. Tudo. Só agradecimento. Deus, agradeço o marido que eu tenho, aquele traste, mas agradeça. Né? Deus, agradeço o emprego que eu tenho, eu não gosto dele, mas agradeça. Então, tudo. Eu não sei coisas que você tem, o que você não tem, onde você está, onde você quer ir, não importa. Agradeça. Sabe, agradecimento é uma das vontades de Deus, que nós sejamos agradecidos. E quando você é uma pessoa agradecida, você é muito mais feliz, com certeza. Sabe aquela pessoa que fica, ó vida, ó dia, ó chuva, ó sol, tudo, né? Ó azar, né? É ruim, né? Parece uma hiena que continua, né, falando e não chega a lugar nenhum. Uma pessoa pessimista, né? Que acha um problema em toda quanto é solução. Se apresenta a solução, ela acha um problema. Sempre tem um problema numa solução, né? Então, esse tipo de gente, não seja esse tipo de gente. Contamina.
Então, seja agradecido, agradecido, agradecido o tempo todo. Ele diz, a nosso Deus e Pai, só Deus merece esse agradecimento. E como agradecer a Deus? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Numa só palavra, o que é isso? Oração. Ore. Quando a gente termina a oração, a gente não termina em nome de Jesus? Exatamente, ore. Então, ore agradecendo, tudo, tudo. Finalmente, pense naquele momento que você está sentado na sua cama. Isso aqui dura 5 minutos, tranquilo, sem dúvida você consegue se encher do Espírito Santo. E ele diz o seguinte no final aqui: sujeite-se uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Cristo. Pense em alguém para você servir aquele dia. Aquela pessoa que não gosta de você. Opa, ela é a pessoa ideal. A Bíblia fala que quando você faz o bem para quem não gosta de você, é como se você colocasse brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Sabe quando você faz churrasco, a brasa fica vermelhinha? Coloca na cabeça de alguém o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer, né? Se fosse a sua também você saberia. Mas então é a mesma coisa, faça o bem para as pessoas, mesmo que elas não mereçam, e elas vão ficar incomodadas. Elas não vão entender por que você está agindo daquela forma, mas você vai saber por quê. Porque o Espírito Santo faz você servir as pessoas, quer se sujeitar às pessoas. Seja menos, seja menor que as pessoas. Né? Seja, para Deus você é maior, porque aqueles que se humilham, Deus exalta, mas os que se exaltam, Deus humilha. Simples assim. A Bíblia mesmo também fala isso. Então hoje nós vamos fazer isso entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A gente precisa cantar, e uma das melhores formas assim de a gente se encher do Espírito Santo é através de cânticos. Então a gente vai cantar primeiro, a gente cantar todos juntos, e eventualmente a gente até separa as vozes, talvez não hoje, para a gente aprender só. Depois a gente, quem sabe, passa pro culto e assim vai. Não é difícil. Tá, então os homens geralmente começariam dizendo: dá-me refúgio, ó Deus. As mulheres completam logo o que os homens terminam, não é certo? Ó Deus. E no dia da aflição tu és minha proteção. Dá-me refúgio, ó Deus. Dá-me tua paz, Senhor. Tua paz, Senhor, e no dia da aflição tu és minha proteção. Dá-me tua paz, Senhor, em ti seguro estou, em ti seguro estou. E no dia da aflição tu és minha proteção, em ti seguro estou. Dá-me refúgio, ó Deus. Dá-me refúgio, ó Deus. E no dia da aflição tu és minha proteção. Fácil, né? Não é verdade? Nunca foi tão fácil cantar. Nunca foi tão fácil. Bom, a gente pode repetir, mas vamos à frente e a gente repete. Talvez ainda hoje, talvez no final, a gente pode voltar. Mas alguns a gente já conhece também. Então, nosso objetivo que nós estamos cantando agora é para nos encher do Espírito Santo. Então, é com você. Até mesmo se você diz, mas eu não tenho Espírito Santo. Isso não significa que o Espírito Santo não possa estar na sua vida no momento, te tocando, porque esse é um dos objetivos do Espírito Santo. Jesus disse que o Consolador viria para convencer do pecado, do juízo e da justiça. Se você está pensando nisso, eu tenho pecado, né? Eu sei qual é a verdade, você já está sendo tocado pelo Espírito Santo. E esse é o objetivo também. Um outro cântico que a gente tem cantado recentemente, né, falando sobre hora de oração. É uma das coisas que a gente falou também, que nos enche do Espírito Santo. Agradeça a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oração. Então, a gente orando, a gente agradece o tempo todo. Não reclame das coisas, agradeça a Deus. Você não sabe o que Deus está fazendo. Com certeza Ele está fazendo o melhor para você. Você não tem a mínima ideia, até se você não merece.
Porque como nós dissemos lá no final, sirva alguém que não mereça. Deus faz isso todos os dias, todos os dias. E quando a gente canta, diz um ditado que a gente ora 2 vezes. Então é uma forma da gente também orar, é cantar. Esse cântico alguns já conhecem, né? Ora feliz ao pôr do sol, ora à noite ao divinal, porque agora é hora de oração. Ora feliz ao pôr do sol, ora à noite ao divinal, porque agora é hora de oração. Constantemente procuremos o Deus Santo, falando sempre pela fé e oração. Humildemente consultemos Ele em tudo, pois Deus responde pela fé ao coração. Ora feliz ao pôr do sol, ora à noite ao divinal, porque agora é hora de oração. Ora feliz ao pôr do sol, ora à noite ao divinal, porque agora é hora de oração. Um outro cântico, esse também que alguns de vocês já também conhecem. E ele fala um pouco sobre Jesus, usando várias vezes uma mesma palavra, mas é aquele que nós devemos a nossa vida, aquele que é Cristo Jesus. Aquele que aqui desceu, aquele que lá subiu, aquele que perdoou, aquele que nos amou, aquele que é Salvador, aquele que é vencedor, aquele é Cristo Jesus. Aquele que lá morreu, aquele que ressurgiu, aquele que em nós está, aquele que tudo dá, aquele que fez rei, aquele que está na grei, aquele é Cristo Jesus. Aquele que não caiu, aquele que não mentiu, aquele que não falhou, aquele que não pecou, aquele que voltará, aquele que julgará, aquele é Cristo Jesus. Amém? Mais um cântico ainda, dá para enxergar bem aqui? Santo Espírito, que nós estamos falando sobre o Espírito, estamos enchendo do Espírito Santo, então esse cântico é bem propício para isso mesmo, né? Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 louva Cristo Rei. Aleluia, 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 louva Rei. Faz-me Deus uma luz fulgurante, que jamais venha escurecer. Faz, ó Deus, que meu facho brilhante brilhe sempre até o amanhecer. Aleluia, 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 louva Cristo Rei. Aleluia, 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 louva Rei. Amém? Ainda pensando no Espírito Santo, né, que nós precisamos nos encher do Espírito Santo, né, tem esse cântico que fala especificamente isso, né? Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Às vezes você talvez não sabe até o que orar. Por que não pegar uma letra de um cântico como essa, né, já começar a ler, e ao mesmo tempo você está orando, você já está falando com Deus, você está dizendo o que eu quero, e não é o que nós somos. Geralmente o que nos enche o coração são outras coisas, nossos interesses, nossos próprios desejos, até mal desejos, né? Coisas, ter mais coisas, mas nós precisamos realmente para nos encher do Espírito Santo. Então esse cântico, e ele fala exatamente isso, ele pede exatamente isso. Então cuidado com o que você canta, porque Deus pode fazer. Ele é infinitamente poderoso, né? Para fazer mais do que nós podemos pedir ou pensar. Mas ele diz, conforme o poder que está em nós. Então, peça, e Deus pode nos conceder isso. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder,
levantar e com louvor te adorar. Meu coração eu quero entregar diante do teu altar. Alguns completam diante do teu altar novamente, né? Quase saiu. É tudo. Talvez tudo novamente também. Mas o que a gente fez hoje? A gente cantou para se encher do Espírito Santo. Por quê? Porque o resultado, como eu mencionei, é tudo aquilo que você está procurando há muito tempo, em toda a sua vida, e você vai procurar ainda mais. Outras vezes, porque você precisa. E exatamente a palavra de Deus é quem diz, né? O fruto do Espírito é amor. Quem de nós aqui não quer isso? Nós não estamos procurando até em lugares errados. Até de formas erradas, até pessoas que não têm amor. Nós estamos procurando amor. E a gente se envolve com pessoas que não têm amor. E ele está falando aqui que o fruto do Espírito é amor. Mas, alegria. Ah, como eu queria ser alegre todos os dias. Não é? Como alguém já disse um dia, né? Eu queria ser pobre um dia só. Porque todos os dias não está dando mais. Né? Mas a alegria já não é assim. Alegria é o contrário. Alegria é uma coisa que a gente pode e deve ter todos os dias. O que você faz? Começa então cedo de manhã, se enchendo do Espírito Santo. E a alegria ela virá durante o dia. Plante. E você é quem vai colher. Ele diz também paz. Ah, como eu gostaria de ter paz em casa. Para você ter paz também você precisa das outras coisas que só o Espírito Santo dá, como ele diz aqui. Longanimidade. Talvez você não saiba o que é isso. Mas longanimidade é paciência. É se você ser longo, né? Deus é paciente, Deus tem longanimidade. Não é? Deus tem isso. Benignidade é bom trato com os outros. Tratar bem os outros. E às vezes não tem paciência para tratar bem os outros. Sabe por quê? Está faltando o Espírito Santo na vida. Por isso. Porque isso é fruto do Espírito. Não é você que vai produzir isso. Se você conseguir, se alguém consegue encontrar os versículos anteriores, aqui está Gálatas 5, veja lá versículo 21, 21, enquanto eu vou ler o resto aqui. Bondade, você quer ser melhor, você quer ser realmente bom? Fruto do Espírito Santo. Fidelidade, ter mais fé. Aqui a palavra aparece uma, mas no original é fé, tá? Ter mais fé. Para você ter mais fé, a fé que remove montanhas e você está precisando dela, fruto do Espírito Santo. Mansidão, eu queria ser mais calmo. Eu queria ser controlado por Deus, eu queria ser levado por Deus, eu queria obedecer a Deus mais fácil. Fruto do Espírito Santo. Domínio próprio, eu não consigo me dominar. A criança faz tal coisa, eu já xingo todo mundo até quarta geração. Não é? O que está faltando? Domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Todas essas coisas, e ele diz, contra essas coisas não há lei. As pessoas gostam e precisam dessas coisas. Alguém tem os versículos anteriores? O que ele diz lá? Ora, as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, as coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Naturalmente nós estamos rumando para o inferno, porque essas são as obras da carne e todos nós aqui somos carne e osso. Naturalmente é natural do ser humano viver em pecado. A Bíblia fala disso lá em Provérbios, por exemplo, deixa a criança entregue a si mesma. Ela só vai escolher a coisa errada. Mas se você controlar, educar, ela vai começar a aprender. E ainda assim, quando for adulto, vai errar um montão, não é verdade? Não é mesmo isso? Vai ter desejos impuros. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você se torna uma pessoa boa. E é natural você ser bom, porque o Espírito Santo está agindo na sua vida. Mas você tem que se encher do Espírito Santo. De que formas? Primeira coisa, você precisa colocar meio de cor na sua vida, no seu coração, em outras palavras. O que você precisa fazer? A primeira coisa que você precisa fazer, qual é para se encher do Espírito Santo? Acabamos de ver 4 coisas. Eu vou voltar lá já que aqui está. Falar entre nós com salmos, cantar e orar. Da graça. Aqui é orar. E mais uma coisa, sujeitar. sujeitar. Exatamente. Mas a Bíblia é feita para colar.
né? Quando a gente dá aula na escola da Bíblia, a gente fala, quem não cola não sai da escola. Da escola da Bíblia é assim, né? Então cole, é para colar mesmo, a gente esquece, nossa memória não é confiável, a gente acabou de ver, a gente não lembra mais. Então todos os dias, se você quiser dessa forma, é uma sugestão, lógico, mas senta e pega essa passagem, essa aqui, e leia essa passagem aqui, para você saber o que fazer, porque senão você vai esquecer. Então pega essa passagem e leia. Primeiro eu tenho que me encher do Espírito Santo, tenho que saber disso. Mas como? 4 coisas. 4 não é demais, né, decorar 4 coisas, mas a gente consegue esquecer. Não é verdade? Dizem que a gente não deve esquecer coisas importantes, né? Mas tem gente que esquece seu próprio aniversário. Bom, isso não é talvez tão importante, né? Isso é mais importante. Isso aqui, se encher do Espírito Santo, é mais importante. Mas 4 coisas. Falando entre nós com salmos. Testemunhe. Cante. Versículo 20 lá na passagem. Está lá a passagem, né? Dê graças. Seja agradecido em oração. E finalmente, sirva. Sujeite-se às pessoas. Sirva. Pois é. É isso que a gente deve fazer. A gente está falando assim na teoria, mas essa deve ser a nossa prática, né? Porque a gente quer exatamente isso que o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode dar. Tudo o que nós queremos, amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, essas coisas não há lei. Pratique a vontade. Mas para praticar a vontade, tem que ter o Espírito Santo.